Olá, eu sou o professor Renivan e a nossa aula hoje é sobre medida de ângulos. O ângulo é a região delimitada por duas semi-retas de mesma origem em um plano. Então, eu tenho um plano, né, e eu tenho duas semi-retas que está ligado a uma origem. Essa origem aqui, que é o O, a gente chama de vértice, tá? Nada mais é do que a abertura, né, com dois segmentos, tá? Então, os lados, eu tenho um lado que sai da origem até o A, então eu chamo o lado OA e o lado OB, que sai do O até o B. E como eu falei para vocês, o canto que se encontra as duas semi-retas é chamado de vértice, tá? A unidade de medida do ângulo é o grau, tá? A gente vai medir todos os ângulos em grau. E daí eu coloquei duas situações. Eu coloquei ângulo de uma volta inteira, que você já conhece, que é a volta completa de uma circunferência, e ela mede 360 graus. Ou meia circunferência, né, meia volta, que mede 180 graus, ok? Agora nós vamos para algumas notações. A primeira notação fala sobre ângulo agudo. O que é considerado um ângulo agudo? É quando sua medida for menor que 90 graus. Então, todos os ângulos em que sua medida for menor que 90 graus, a gente fala que é ângulo agudo, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo, eu coloquei 45 graus. 45 graus é menor que 90. Então, 45 graus é considerado um ângulo agudo. Ângulo reto. Para ser ângulo reto, a medida tem que ser igual a 90 graus. Então, é obrigatório que sua medida seja 90 graus. Coloquei aqui a situação, beleza? Duas semi-retas com ângulo 90 graus. Geralmente, 90 graus a gente simboliza com esse quadradinho com pontinho no meio. Toda vez que aparecer isso aqui, significa que é o ângulo reto de 90 graus. Ângulo obtuso. Ângulo obtuso é quando sua medida for maior que 90 graus. Tá? Então, quando passar 90 graus, a gente fala que é ângulo obtuso. Coloquei a situação aqui, 120 graus. 120 graus é maior que 90. Então, 120 graus é chamado de ângulo obtuso. E por último, a gente tem ângulo raso. Ângulo raso é toda medida que for igual a 180 graus. Então, para ser ângulo raso, tem que ser 180 graus, tá? Ligado com duas semi-retas, mesma direção, com sentidos opostos. E daí eu coloquei um exemplo para a gente encontrar a medida desse ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, tá? Que caem diversos problemas e questões que vocês verem na internet ou em livros. Fala o seguinte: determinar o ângulo formado pelos ponteiros do relógio abaixo. Então, tem um relógio, ok? Em que esse ponteiro maior é o ponteiro dos minutos e o ponteiro menor é o ponteiro das horas. Primeiro passo: a minha volta de uma circunferência tem 360 graus. Eu tenho que descobrir quantos graus vai medir cada espacinho entre um número e outro, tá? Para descobrir quanto vai ser esse ângulo formado pelos ponteiros. Então, observa aqui, quando eu conto esses espaços em volta do relógio, eu vou ter 12 espaços. Se a volta completa tem 360 graus, como eu acho cada espaço? Eu divido 360 graus por 12, porque eu tenho 12 espaços no relógio, em volta. A divisão, 360 dividido por 12, eu tenho 3. 3 vezes 12, 360. E daí, 3 vezes 12, 36. Ok, então eu coloquei o 36 aqui, tá? Então faço subtração, 0 e 0, abaixa 0 aqui e 0 aqui. Então fica 30 graus. Logo, cada medida, né, entre um número e outro vai medir 30 graus. Beleza? Então cada espacinho vai ser 30 graus. Se o ponteiro inicia, né, do 1 e o outro ponteiro das horas está no 6, então quanto vai ser essa medida aqui em volta? Aí eu tenho que somar, cada espaço é 30 graus. Então tenho 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150. Então quer dizer que esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 150 graus, ok? Então toda vez que falar de relógio, é esse sentido aí para a gente medir o valor em graus. Próximo, a gente tem ângulos congruentes, né? O que são ângulos congruentes? É quando tiverem a mesma medida. Então, quando eu tenho dois ângulos com as mesmas medidas, coloquei aqui para vocês observarem, né? Que eu tenho 60 graus e esse aqui também eu tenho 60 graus. A gente fala que esses dois ângulos aqui são congruentes, ou seja, são iguais, ok? Então, o sinal de congruência é esse aqui, né? Eu tenho o sinal de igualdade com um tio em cima, significa congruência, e a gente pode falar da seguinte forma. Esse primeiro aqui a gente tem o ângulo, que é o O, então sempre a origem aqui, que é o vértice, que é o O,
a gente coloca para simbolizar o ângulo com acento circunflexo em cima. Então, por isso que ficou esse O, tá? Com acento circunflexo em cima, de lado A, o segmento A, né? E do outro lado, o segmento B. O ângulo sempre fica no meio, tá? A letra do ângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo O de novo. Então, por isso que o O ficou do meio. E aqui eu tenho o lado C e o lado D. A gente pode falar nesse formato aqui, ok? Um ângulo é congruente ao outro, ou desse jeito aqui, que fala o seguinte: a medida de A do ângulo O em B vai ser igual à medida, né, do ângulo O, C e do lado D, ok? Agora a gente vai encontrar o ângulo usando o transferidor. O que é o transferidor? Essa ferramenta aqui, ok? Isso aqui é chamado de transferidor. E daí ele tem três pontos importantes, né? Três partes importantes para a gente identificar. O primeiro passo, o primeiro ponto. Aqui, nesse ponto, é sempre a origem, tá? Que é o zero. Então, aqui sempre vai ser a origem. Essa linha aqui é chamada linha de fé, ok? Então, a linha de fé. E esse aqui que dá a volta é chamado de limbo, ok? Então, a gente tem, de novo, três pontos importantes. Ponto central, a linha de fé e o limbo, que é em volta, ok? E para a gente medir, a gente coloca sempre o centro no vértice, no canto onde se encontram as duas semirretas, ou os dois segmentos. Então, vou medir primeiro o grau disso aqui. Então, eu coloquei aqui o canto bem no centro, ok? Como vocês estão observando aí. E observo o seguinte, que eu tenho duas medidas. Eu tenho a medida de dentro e tenho a medida de fora. Eu tenho que olhar de onde começa do zero, tá? Então, se a minha reta está aqui, onde começa de zero? A medida de dentro. Então, aqui vai do zero até quanto? Do zero a 70 graus, ok? Então, 70 graus é a medida deste ângulo. Então, aqui eu tenho 70 graus. Professor, aí como eu faço para medir pelo lado de fora? Eu vou medir o lado contrário, tá? Vou colocar assim, ó. Coloco no centro, ok? Então, observa aqui, ó, no centro, e a reta tá indo para cá, tá vendo? De dentro aqui tá 180, eu tenho que olhar de onde começa do zero. Então, do zero é o lado de fora. Quando eu olho aqui do zero, eu vou encontrar os mesmos 70 graus, ok? Encontra do mesmo jeito. A letra B. Letra B coloco no centro. O centro no encontro entre as retas, alinho, tá? Então, aqui eu tenho alinhado, ó. Então, aqui é o lado de dentro, começa do zero e vai até 130 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 130 graus, ok? Se fosse medir pelo lado de fora, a gente colocaria ao contrário. Colocaria o centro aqui no canto e nesse outro lado aqui. Observe que nesse outro lado, né, o zero inicia da parte de fora. Então, quando observa esse ângulo aqui, ele vai ser de 130 graus olhando pelo lado de fora, ok? Daí a gente encontrou a medida do ângulo através do transferidor. Como é que a gente representa isso aí? Eu tenho o ângulo, que é a origem, sempre coloco o primeiro ângulo, que é o O, que é a origem. Esse lado aqui é o A, então o A. E esse aqui é o B, coloco no outro lado o B. Isso aqui vai ser igual, tá? Vai ser igual a 70 graus, ok? 70 graus, ela é um ângulo menor que 90. Quando o ângulo é menor que 90, ele é chamado ângulo agudo, ok? Então, esse aqui é um ângulo agudo. Próximo, eu tenho um ângulo, que é o E, ok? Que é esse aqui que fica no canto, no vértice, então E. E eu tenho o lado D, então o lado D, e o lado F, ok? Que mede 130 graus. Passou de 90 graus. Quando passa de 90 graus, é chamado de ângulo obtuso, ok? Essa foi a minha aula sobre ângulos. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.